Pessoal que nos segue aqui no canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o país, em que veremos a previsão do acumulado de chuva e também a previsão das temperaturas nas regiões brasileiras. Antes de comentarmos o vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, mas não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, nos ajude a chegar à nossa meta, que é os 8.000 inscritos. Vamos primeiramente falar sobre a previsão de chuva para os próximos 7 dias, até o dia 5 de abril, onde nós temos a continuidade da zecite, influenciando a chuva sobre áreas do norte e também do nordeste do país. E também temos a previsão de um tempo mais seco, principalmente sobre áreas da Bahia, áreas do sudeste e partes também da região sul e centro-oeste do país. Até o dia 5, nós temos chuvas intensas que devem continuar ocorrendo sobre áreas do norte do Maranhão, norte do Piauí, quase todo o estado do Ceará deve ter chuva forte ao longo dos próximos 7 dias, quase todo o estado do Rio Grande do Norte e também o norte do estado da Paraíba. Chove forte também no norte do Tocantins, quase todo o estado do Pará, sul do Amapá e também boa parte do estado do Amazonas, do Acre, sul do estado de Roraima e Rondônia deve ter previsão de chuvas intensas para os próximos 7 dias. A previsão do acumulado de chuva pode chegar até os 150 milímetros de chuva em alguns pontos do norte do Maranhão, norte do Piauí, extremo norte do Ceará e também entre áreas do Pará e Amazonas. Essa quantidade de chuva deve preocupar principalmente as cidades mais ao norte do Nordeste, já que já vem enfrentando dificuldades com relação ao excesso de chuva presente nos últimos dias entre áreas do Maranhão, norte do Piauí e também norte do Ceará. Nestes últimos dias do mês de março e nos primeiros 5 dias do mês de abril, a chuva deve se comportar de forma irregular sobre o estado de Mato Grosso, já que sobre áreas do extremo norte deve ser mais forte e sobre áreas do extremo sul na divisa com Mato Grosso do Sul praticamente não vai acontecer. Assim também no estado de Goiás e do Tocantins. No extremo sul do estado de Goiás praticamente não vai ter chuva e no norte e também sobre áreas do Tocantins temos chuvas de forma irregular, com exceção do norte do Tocantins que temos previsão de chuvas fortes. Aqui no Nordeste, o extremo norte continuará com chuvas intensas, enquanto que o centro-sul da região Nordeste, entre áreas do sul do Maranhão, sul do Piauí, boa parte do estado de Pernambuco, Sergipe, Alagoas e também da Bahia, vai predominar um tempo ainda mais seco nos próximos 7 dias. Mas temos a previsão de algumas precipitações já começando a avançar em direção ao oeste da Bahia, sudoeste também da Bahia pode ter algumas precipitações entre fraca a moderada intensidade. O centro-sul do Piauí vai continuar com chuva mais escassa, até pode ter alguma precipitação na região de Bom Jesus e também próximos às cidades de São Raimundo Nonato e também de Picos. Sobre áreas da Bahia, as chuvas mais fortes devem ocorrer sobre algumas áreas do oeste e também no extremo leste pode acontecer algum episódio de chuva forte. E no interior ainda, região central e partes do centro-sul, vai predominar com um tempo mais seco. No estado de Minas Gerais, a chuva começa a avançar devagar sobre o estado. Temos até previsão de alguns acumulados de chuva no extremo sul, na divisa com o Rio de Janeiro, e também nessa faixa central, na divisa com áreas do oeste de Goiás e também sobre o sudoeste da Bahia. Enquanto isso, o extremo norte do estado de Minas Gerais vai prevalecer ainda com um tempo mais seco. O Espírito Santo e o Rio de Janeiro e o leste de São Paulo devem ocorrer algumas precipitações entre fraco a moderada intensidade. Sobre o oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, sul de Mato Grosso, também o norte do estado do Paraná, praticamente não vai chover nos próximos 7 dias. E no sul pode ter uma chuva mais forte que no leste do estado do Paraná e algumas precipitações isoladas entre áreas do sul do Rio Grande do Sul, áreas do oeste de Santa Catarina e sul do Paraná, devido a uma frente fria que vai avançar entre a sexta e o sábado sobre áreas do sul
E no segundo período, que vai do dia 5 de abril até o dia 11, nós temos a continuidade de chuvas intensas aqui no norte do Nordeste. Então, todo o mês de abril praticamente vai ser um mês muito chuvoso aqui na costa norte do Nordeste. Bastante atenção para esses estados aqui que se localizam no norte do Nordeste devido à previsão de chuvas intensas ao longo deste mês de abril. Então, do dia 5 até o dia 11, temos previsão de acumulado de chuvas superiores a 100 milímetros entre áreas do norte do Pará, norte do Maranhão, norte do Piauí, Ceará e também áreas do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e oeste de Pernambuco. A chuva também começa a avançar de forma considerável por áreas do nordeste da Bahia e até no leste, na região de Salvador, deve ter também chuva forte. A chuva avança também sobre áreas do norte, continua chovendo forte em praticamente todos os estados do norte, aumenta mais a chuva no sul do estado do Tocantins, aumenta a chuva também no interior do estado de Mato Grosso, o centro e o norte do estado de Goiás deve receber alguma precipitação mais forte, o oeste do estado de Mato Grosso do Sul, nesse segundo período, também pode receber algumas precipitações e continua chovendo aqui no litoral do sul e partes também do litoral da região sudeste do país. E de certa forma, ao longo dos próximos 15 dias, a chuva vai se distribuir melhor em todas as regiões do país. Apesar da primeira semana do mês de abril ter chuvas bastante irregulares sobre áreas do sudeste, centro-oeste e partes da região sul do país, mas ao longo dos próximos 15 dias e principalmente depois do dia 5 de abril, a chuva deve melhorar principalmente nessa faixa central entre áreas do centro-oeste e do sudeste do país. Nos próximos 15 dias, observando detalhadamente por região, nós temos previsão de chuvas intensas ainda sobre os estados do norte e do nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, norte do estado de Pernambuco. Deve ter aí previsão de chuvas intensas que podem superar os 200 milímetros de chuva aqui no norte do Maranhão, norte do Piauí, região de Teresina, pode ter novamente alagamentos. Norte do Ceará, entre Sobral até Fortaleza, deve ter acumulado de chuva entre 150 a 200 milímetros. O sul do Ceará também deve ter chuvas intensas, principalmente na região de Juazeiro do Norte. O oeste do estado do Rio Grande do Norte, região de Mossoró, deve ter acumulados próximos dos 200 milímetros. Áreas também do oeste da Paraíba, o extremo norte de Pernambuco também deve ter chuvas intensas. No sul do Piauí devemos ter chuva forte, mas são acumulados entre 70 a 100 milímetros. Assim como também no sul de Pernambuco, áreas de Sergipe, Alagoas também deve ter chuva entre moderada a forte, mas não deve trazer muitos transtornos. No estado da Bahia, as condições de chuva melhoram de forma consideravelmente ao longo dos próximos 15 dias e, como vimos nos mapas anteriores, principalmente a partir do dia 5 do mês de abril. Temos chuvas moderadas aqui no leste, todo o litoral baiano e também chuvas moderadas com pontuais fortes, avançando em direção ao sul e também ao oeste do estado da Bahia. Região de Barreiras deve ter chuvas aí acumuladas de até 150 milímetros em alguns pontos. Também região de Vitória da Conquista pode ter precipitações próximas de 50 milímetros. O nordeste da Bahia também deve melhorar de forma considerável a precipitação nos próximos 15 dias. Apenas essa faixa central, coração da Bahia, deve ficar com chuvas ainda bem irregulares. Desde a divisa oeste com a Argentina e com o Uruguai até o litoral aqui leste, também próximo à região de Porto Alegre. O estado de Santa Catarina e do Paraná deve ter chuvas fracas a moderadas nos próximos dias, principalmente no litoral, entre Florianópolis e também Curitiba. Essa região mais perto do litoral deve receber algumas precipitações em 15 dias. Enquanto isso, o oeste aqui de Santa Catarina, o oeste e norte do Paraná, praticamente vai continuar sem chuva. E na região norte do país, temos previsão de altos acumulados em praticamente todos os estados, desde áreas de Rondônia, Acre, Amazonas, sul de Roraima, todo o estado do Pará, do Amapá e também do Tocantins. Apenas o extremo norte de Roraima deve ficar aí com um tempo mais firme nos próximos 15 dias.
Nas anomalias de chuva, nesse primeiro período, entre o dia 29 até o dia 5 de abril, nós temos chuvas bem abaixo do normal em toda essa faixa central do país, no coração do país, desde o centro-oeste, parte do nordeste, também sudeste, temos chuvas abaixo do normal e chuva acima do normal nesse período aqui, sobre a faixa central do norte, também costa norte do nordeste. No segundo período, que vai do dia 5 até o dia 11 de abril, nós temos a continuidade de chuvas abaixo do normal, principalmente no norte do estado de Minas Gerais, sul da Bahia e também sobre a porção mais ao sul do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, nós temos chuvas bem acima do normal em quase toda a faixa norte do Nordeste. A chuva melhora sobre áreas de Mato Grosso e também áreas do estado do Pará, ficando acima do normal. De forma geral, nos próximos 15 dias, nós temos aqui a continuidade de chuvas bem acima do normal sobre quase toda a região sudeste, também quase toda a região nordeste do país. As chuvas vão melhorar de forma considerável aqui no centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo. São Paulo também melhora de forma considerável, ficando a chuva aí entre dentro do normal ou levemente acima. A chuva também melhora aqui no estado da Bahia, praticamente todo o estado deve ter alguma precipitação que vai fazer com que a chuva fique um pouco mais acima do normal e chuvas intensas aqui no norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e oeste da Paraíba, ficando aí bem acima do normal nos próximos 15 dias, inclusive aqui no litoral leste do Nordeste. No centro-oeste, nós temos a diminuição das anomalias negativas de chuva e temos chuvas dentro do normal em praticamente todos os estados, com exceção do norte do estado de Mato Grosso. E na região norte do país, apesar de termos chuvas fortes para os próximos 15 dias, essa chuva vai ficar um pouco mais abaixo da média sobre áreas do Pará, leste do Amazonas, Roraima, Amapá e até áreas do estado de Rondônia. Com relação às temperaturas no país, nós temos a continuidade de temperaturas mais baixas em praticamente todo o país devido à presença mais forte da chuva, em especial entre áreas do norte, do nordeste e ao longo dos próximos dias aqui da região sudeste. Nós temos também uma massa de ar polar que vai avançar em direção a algumas áreas do norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, áreas também do sul do estado do Paraná, e esse ar mais frio também pode influenciar as temperaturas dos próximos dias sobre o litoral leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul do estado de Minas Gerais, fazendo aí temperaturas entre 10 a 15 graus Celsius nas áreas mais altas desses estados. E aqui no sul do país podemos até mesmo ter geada nos próximos 15 dias nas áreas mais altas do norte do Rio Grande do Sul, faixa central de Santa Catarina, na Serra Catarinense e também na Serra Paranaense, nas áreas mais altas do estado do Paraná, principalmente na região dos Campos de Palmas, onde nós podemos ter aí temperaturas entre 2 a 6 graus Celsius, com risco de geada fraca a moderada nessas áreas nos próximos 15 dias, mais especificamente ao longo do próximo final de semana. Mas mesmo assim, as temperaturas no Rio Grande do Sul, principalmente sobre o sul e o oeste, na divisa com o Uruguai e com a Argentina, devem ficar ainda acima do normal para os próximos 15 dias. E é isso, pessoal. Quero agradecer pela sua audiência. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.